Maria de Jesus, pregadora da verdade. Mais uma vez a gente estamos entrando na Bíblia para nós ler versículo. O tema da palavra de hoje que nós vamos ler é: derrube esse templo, em 3 dias eu construo. Quem falou foi o Senhor Deus, né? Então, esse vai ser a mensagem da palavra. Eu peço para meus ouvintes, para meus irmãos, para todos que vão ver a gente trazendo a mensagem de Deus, que fica muito atento, tá? Preste muito atenção, que a palavra que nós vamos trazer, Deus vai revelar muitas palavras dentro da Bíblia para a gente entender. E o que eu peço para meus irmãos, compartilhe, que é para o reino da graça eterna alcançar os 4 cantos do mundo. Sabe por quê, meus irmãos? Para a gente parar de estar aprisionado dentro das congregações, porque o reino da graça eterna é para a gente viver livre, né? Não é para a gente viver mais prisionado, não. A nova aliança é para os filhos de Deus estar livre. Foi por isso que Deus veio e fez tudo por nós, para nós ficar livre. Então compartilhe para o povo começar a ver a mensagem de Deus também e Deus começar a despertar o povo dele, os povos dele, tá? Então compartilhe. Vamos começar com a palavra de Deus. João capítulo 2, versículo 13 em diante. Quando chegou a época da comemoração anual da Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. No pátio do templo, ele achou os comerciantes vendendo boi, ovelhas e pombas para sacrifício e os homens de negócio nas suas mesas trocando dinheiro. Quando chegou o tempo da Páscoa, Jesus ele foi para Jerusalém. E ele olhando, ele viu dentro do templo o povo vendendo animais e trocando dinheiro. Os animais que esse povo vendia era boi, ovelhas e pombo. Esses eram os animais que o povo estava vendendo dentro da igreja. Aí Jesus, olhando aquilo, Jesus não gostou, que estava fazendo da casa de Deus comércio, né? Então vamos ver o que Jesus fez. Versículo 13 do capítulo 2 de João. Jesus fez um chicote com umas cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois espalhados no chão e as moedas dos negociantes virando as mesas deles. Depois ele chegou aos homens que vendiam pombas e disse: tire essas coisas daqui. Não transformem a casa do meu pai em mercado. Então, Jesus, ele vendo que estava fazendo da casa do pai comércio, ele passou a mão numa corda, fez um chicote e saiu com um chicote dando daquele povo. E revirando aquelas mesas daqueles cambistas que estava vendendo esses animais, né? E Cristo falou: não faça, tire essas coisas daqui, não faça da casa do meu pai um comércio, que era uma feira, né? Um comércio. Então, esses animais, meus ouvintes, que esses homens estavam vendendo na casa do pai, era o quê? Era boi, ovelhas e pombo. Porque ele estava vendendo esses animais dentro da casa de Deus. Esses animais ele estava vendendo, aquele povo que comprava esses animais era para fazer o sacrifício dentro do santuário de Deus, que a gente sabe da palavra que eles matavam um animal
animais, um sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo, que era para oferecer aqueles animais para o Senhor Deus. Mas porque o Senhor Jesus, sabendo que aqueles animais era para eles esse sacrifício, era para ser oferecido por o Senhor Deus. E Jesus, ele passou a mão na corda e começou a fazer soltar aqueles animais e bater naquele povo, né? Chicotear aquele povo com aquela corda e derrubando aquelas mesas para derrubar aquelas moedas, né? Tirar aquele povo que estava sentado dali vendendo os animais. Porque Jesus além de estava fazendo da casa de Deus comércio, né, meus ouvintes? E aí, se aquele povo tivesse recebido o Senhor Jesus, como Jesus veio para ele, e eles não receberam, eles podiam saber que aquele sacrifício estava com o dia contado para acabar. Porque o único sacrifício que Cristo ia fazer era ele indo para a cruz. Mas aquele povo não entendia nada disso, não aceitou o Senhor Deus e começava com a tema vendendo aqueles animais. E por que o Senhor Deus não gostava? Porque cada uma pessoa pegava um animal daquele para poder vender, que era para aquele povo fazer o sacrifício de animais. Então era muita gente dentro da congregação vendendo os animais para o sacerdote pegar e fazer o sacrifício por perdão de pecado, né? Sendo que Jesus já veio para isso. Então Cristo não gostou mesmo e derrubou tudo. Vamos ver mais palavras. Continuando no capítulo 2, versículo 17. Então, seus discípulos se lembraram desta profecia das Escrituras. O grande zelo que tenho pela sua casa me consome. Que direito o Senhor tem de mandar todos saírem? Perguntaram os judeus. Se recebeu essa autoridade de Deus, mostra-nos um milagre que prove isso. Meus ouvintes, meus irmãos, né? Os discípulos, eles já lembraram que era uma profecia que tinha, que o zelo de Deus por a casa dele consumia ele. Por que o zelo de Deus pela casa dele consumia ele? E ele olhava, ele só via profanação, meus ouvintes. E o que ele olhava, ele só via o povo zombando, levando algo horrível para dentro do templo, feito esses animais. Era um templo, no lugar onde o povo se reunia para adorar o Senhor Deus, mas estava o quê? No lugar de gente adorando o Senhor Deus, estava o quê? Tava os animais lá, animais. No lugar de gente adorar a Deus, tava boi, tava ovelha, pombos, aqueles povos vendendo esses animais, né? Vendendo esses animais. Hoje, meus ouvintes, meus irmãos, se a gente for olhar dentro das congregações, essa feira também, né, tá dentro das congregações. Eu já vi, meus ouvintes. Eu estou falando que algo que eu já vi dentro das congregações. Não toda, não estou falando toda, não. Eu estou falando algumas congregações. Eu já vi cantina dentro das congregações. Eu já vi, né, o pessoal vendendo roupa, que é a roupa para poder, dentro das congregações, roupa usada, o pessoal vendendo aquelas roupas usadas dentro das congregações. Tem várias congregações aí que virou o quê? Virou também mercado, que é tanta coisa que eles botam dentro da congregação para vender,
que virou mercado também. Como Jesus falou que estava fazendo a casa do meu pai mercado, era a casa do pai, era em Israel. Quando Cristo falou que aquele tempo ia cair, não ia ficar pedra sobre pedra, que ia cair, Cristo derrubou, morde a profanação. Hoje Cristo não apoia, nunca apoiou, nunca. A gente não vê dentro da Bíblia, em lugar nenhum, que Deus manda o homem construir casa de pedra para estar dentro adorando a Deus. Em lugar nenhum eu já vi passagem dentro da Bíblia, feito essa que fala que o tempo ia cair, não ia ficar pedra sobre pedra, que ia ser derrubado. Eu já vi Deus falando que ia derrubar tempo. Agora, dentro da Bíblia, eu ainda não vi lugar nenhum Deus mandando o homem construir casa de oração, não, meus ouvintes. Eu nunca vi Deus mandando ninguém construir, porque se o templo de Israel foi o maior templo do mundo, que Deus usou Salomão para construir, o templo caiu. Ele usou mais Zorobabel para construir, depois ele usou o rei Herodes para crescer o templo, né? Botar muitas coisas bonitas no templo, reformar o templo, para poder o tempo de Deus, para quando foi na tribulação, o tempo caiu, hoje está tudo no chão, Deus não deu mais ninguém, ordem ninguém para construir o templo lá em Israel, que era a casa de Deus, era onde Deus habitava antes de ser profanada. Quando Cristo veio, o templo já estava sendo profanado, já tinha tirado Deus de dentro do templo e já tinha jogado Deus para fora do templo. Foi por isso que Cristo falou que o templo ia cair, não ia ficar pedra sobre pedra, que ia ser derribado, né? Foi por isso que Deus falou isso. Vamos ver mais palavras. Continuando, versículo 19 do capítulo 2 de João. Pois bem, respondeu Jesus, destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Vocês estão vendo o que foi que Cristo falou? Cristo falou para aquele povo, né, que destrua esse santuário, esse templo, que em 3 dias eu levantarei, eu construirei. Que santuário Jesus está dizendo, meus ouvintes, que ele ia construir? Era a casa de pedra que Jesus estava falando que ia construir, meus ouvintes, meus irmãos? Era, ou é o santuário aí que Deus está falando, o templo aí que Deus está falando que ele ia construir, era o templo dele, era ele que ia ressuscitar para destruir de uma vez por toda as congregações, toda a casa de oração que se diz que é a igreja, né? Porque de tudo que Deus falou, derruba esse templo, em 3 dias eu construo, Deus não estava falando que ia construir mais casa de pedra não, meus ouvintes, meus irmãos. Deus estava falando que o templo que ele ia construir era ele, e hoje o templo de Deus somos nós. Como é que um templo vai para dentro de outro templo, meus ouvintes e meus irmãos? Eu só queria entender essa palavra. Se nós somos o templo de Deus, aonde ele habita, como é que nós vamos para dentro de outro templo? Meus ouvintes, Deus não é nem contra se a gente está reunido dentro de uma congregação, não. Deus é contra a maldade que está no coração do homem. Deus é contra a maldade que está no coração do homem, que se diz pastor. Porque se tivesse o povo reunido ali, lendo a Bíblia do jeito que é, para fazer a vontade do Pai, o Pai não era contra, não. O Pai só é contra pela carga que o homem pega e bota nas costas da gente, né? É isso que o Pai é contra, a carga que eles botam. E além de tudo, eles estão arrancando o courozinho das ovelhas de Deus. Eles estão arrancando a lã, estão arrancando o couro com dízimo. Meus ouvintes, dízimo nos dias que nós estamos vivendo, desde quando Cristo morreu na cruz, de lá para cá já tem 2000 anos, o dízimo não é dinheiro, não. O dízimo é para dar a quem tem fome. Tem uma pessoa com fome, pode até dar dinheiro sim, para a pessoa fazer uma compra e sobreviver. Mas Deus gosta que a gente faz uma cesta base e passa uma
compra e passa para a pessoa que está passando necessidade. Porque quem está com fome, eles querem o quê? Comida, né? Quer o quê? Quer estar com a barriga cheia, quer alimento. Então é isso que Deus quer. Mas por que Deus é contra esse povo que abre igreja e reúne muita gente dentro das congregações? Porque ali eles vão dar ordem para vocês que não vem de Deus. Aí começa a obedecer o homem e esquece de obedecer a Deus, ou abandona Deus, né? Hoje a gente está vendo que a nova aliança foi abandonada. O que o homem mais quer é que essa nova aliança, que é a lei da graça eterna, desapareça. Porque se desaparecer, entra a lei de Moisés. Por mais que seja carrasca, mas quem se encontra dentro da lei está com dízimo, né? Que é isso que o homem quer, dízimos e oferta. Por mais que a lei é carrasca e aprisiona o povo, e o povo gosta. Não é todo mundo que gosta de estar aprisionado, não, que Deus está abrindo os olhos de muito, mas a maioria gosta de estar aprisionado mesmo dentro das congregações, fazendo a vontade do homem, esquecendo da graça eterna, que é a lei de Deus, esquecendo da nova aliança, que é a lei de Deus, que é uma lei que ele nos botou sem fardo nenhum. O fardo que ele nos deu, nós pode carregar suavemente, livre, né, sem estar aprisionado. Vamos ver mais palavras. Versículo 20 do capítulo 2 de João. Como exclamaram eles, levou 46 anos para construir esse templo, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Acontece que o templo do qual ele falava era o seu corpo. Aí o homem perguntou para o Senhor Jesus que eles levaram 46 anos para construir o templo. E você está dizendo que constrói o templo em 3 dias, porque o homem não entendeu o que Jesus queria dizer. O homem não entendeu. O homem achava que ele dizia que derrubaria esse templo. Eu construo em 3 dias. O homem achava que era o templo lá, a igreja. Eles achavam que Jesus tinha vontade de que Cristo, nosso Senhor Deus, ele ia construir o templo de pedra novamente em 3 dias. Não, ele derrubou o templo de pedra, né? Porque quando Cristo veio, a gente sabe, na tribulação, o templo de pedra caiu, tá no chão, só tá lá a mesquita, Quem fez aquela mesquita? Foi o povo muçulmano que fez a mesquita. O pai permitiu que os muçulmanos fizessem aquela mesquita lá para nunca mais ninguém fazer o templo lá, né? Olha meus ouvintes, meus irmãos. Jesus queria templo em cima do planeta Terra, porque Cristo, se ele quisesse que construísse templo em cima do planeta Terra, porque ele não deixou o lugar do templo lá, que foi o templo que Salomão fez, porque não ficou lá o lugar de Salomão, o templo que Salomão fez que caiu, né, que hoje está lá no chão, só está a mesquita lá, porque ele não deixou o lugar livre lá, que é para o povo fazer a igreja de novo. Hoje o povo lá de Israel está todo mundo querendo construir a igreja. Eles estão até lá com as nuvilhas vermelhas, meus ouvintes, meus irmãos, dizendo que vai matar essas nuvilhas vermelhas para construir o templo, para começar de novo, fazer o sacrifício que era antes que Cristo veio e tirou. Eles querem voltar com o sacrifício que era antes, matar animais para oferecer a Deus, e eles querem construir o templo de novo, mas eles não vão nunca mais, eles vão construir o templo novamente, porque quem falou isso foi Deus, né? Deus falou que nunca mais eles vão construir o templo. Nós vamos trazer de novo uma palavra para vocês, que está em Apocalipse 18, que fala da Babilônia, caiu a grande Babilônia.
Então, esse tempo que a igreja que está lá no chão, que está somente a mesquita lá, só vai ficar a mesquita lá. Nunca mais ninguém vai lá construir templo, porque Deus não quer mais tempo. O templo somos nós. Deus quer obediência, não tempo. Não adianta estar todo mundo socado dentro de um templo, de uma casa, né, de oração, na desobediência com Deus, não. Deus não adianta isso. Não adianta estar todo mundo socado dentro de uma congregação e não está agradando a Deus em nada, porque não está mesmo. Está agradando o homem, agora Deus não está agradando, não. Né? Então foi por isso que Cristo falou, se destruírem esse templo, em 3 dias eu construo. E construiu, que ele morreu, ele voltou em 3 dias. O templo está construído, nem só dele, nem só o templo que é ele, como somos nós, que somos o templo, a casa dele, a morada dele. Cristo mora hoje, dentro do nosso coração. Ele mora hoje. Hoje ele enviou o Espírito Santo para estar conosco, sim. Né? Mas não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que Deus enviou o Espírito Santo para estar conosco, não. Tem muito que rejeita Deus o tempo todo. Então, esse não tem Espírito, não, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Vamos ver mais palavras. Ezequiel 34, versículo 10 em diante. Assim diz o soberano, o Senhor: de agora em diante eu serei inimigo dos pastores. Pedirei contas. Peraí, amor. Você entrou em Ezequiel agora, né? É. Ô, meus ouvintes, meus irmãos, deixa eu falar para vocês. Como o pai permitiu que construísse a mesquita é aquela pedra que eles pegam, que o anjo vem, 2 anjos vêm, pega uma pedra e joga no mar. A pedra que Cristo permitiu que os anjos viessem jogado no mar é a mesquita. Lá, olha lá, levanta, puxa no Google e vê quem é que está lá, no lugar que era o templo, quem é que está lá, que não é uma mesquita, né, do povo que é contra as coisas de Deus, a palavra de Deus. Então, é essa que é a pedra que o anjo joga no mar, é a mesquita lá. Ninguém constrói mais templo, ninguém. E outra, para vir tribulação tem que vir templo. Onde é que o falso Cristo vai sentar? Se a Bíblia fala que é dentro do templo para imitar Cristo, acabou, meus ouvintes. Não existe mais tribulação, não, acabou. Vamos viver, hoje nós temos que viver o reino de Deus, tirar esse peso das costas. Vamos entrar agora em Ezequiel. Preste muita atenção que Pai vai revelar palavras muito maravilhosas para nós. Assim diz o soberano, o Senhor: de agora em diante eu serei o inimigo dos pastores. Pedirei contas de todas as minhas ovelhas. Olha o que Deus está falando para os pastores, né? Preste muita atenção, está em Ezequiel, que da agora em diante, Deus, ele é inimigo dos pastores, e ele pedirão contas das minhas ovelhas. Isso é o que o Senhor Deus está falando para os pastores, que da agora em diante ele será inimigo dos pastores, e pedirei conta das minhas ovelhas. O que é? Porque a palavra de Deus, meus ouvintes, está falando para nós que Deus será inimigo de pastor. O que é pastor? Porque Deus vai ser inimigo de pastor. Meus ouvintes, essa palavra, o que Deus está falando, que ele vai ser inimigo de pastores, era os pastores de dentro de Israel. E hoje Deus se torna também inimigo de pastores, porque sabe quem é que está impedindo o reino de Deus, a graça eterna, o reino de Deus eterno, ganhar os 4 cantos do mundo, meus ouvintes? Quem está impedindo isso? Quem está vendo e quem está sendo um grande impedimento do reino de Deus
Deus eterno, da graça de Deus eterna, da nova aliança, ganhar os 4 cantos do mundo todo, é os pastores, né? É o diácono, é presbítero, é todo mundo que está pregando o Velho Testamento, que está pregando ainda a lei de Moisés. Então é esse povo que está impedindo da graça eterna, do reino eterno de Deus, ganhar os 4 cantos do mundo. Então esses homens se tornou inimigo de Deus. Está dentro da palavra da Bíblia aqui, ó, né? Está em Ezequiel, tudo que nós estamos trazendo para passar para meus ouvintes, para meus irmãos, para mim aprender também. Nós não traz nada de nossa mente, não. Nós só traz de dentro da Bíblia. É palavra de Deus, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Então, se não fosse o homem impedindo a palavra de Deus, o reino eterno, a nova aliança, ganhar os 4 cantos do mundo, né? Nós não estava vivendo dentro das casas de oração prisionado, que virou uma armadilha para o povo, né? Tem uma palavra de Deus que fala que botaram o quê? Botaram uma arapuca. É tipo uma arapuca para pegar e pegar o povo de Deus, né? É tipo uma gaiola, né? Que eles botam ali para poder o povo ir. Se a nova aliança não precisa isso, não. A nova aliança nós tiramos. Olha, meus ouvintes, deixa eu falar para vocês. Depois que eu saí de dentro da congregação, eu vivo uma vida tão honrada, tão digna com Deus, né? Deus me ensina, né? Tanta coisa Deus passa para mim que antes eu não sabia. Deus está me ensinando tanta coisa boa, viver, amar a Ele em cima de tudo, amar o próximo primeiro. Mas, meus ouvintes, foi mesmo que ter tirado um peso de minhas costas de uns 50 quilos, depois que eu saí de dentro das congregações, que eu sirvo a Deus aonde eu estiver, eu adoro a Deus aonde eu estiver, eu estou adorando a Deus, seja trabalhando dentro de ônibus, dentro de mercado, dentro de padaria, né? Eu adoro a Deus. Deus procura os adoradores de verdade, né? Esses que Deus está atrás e Ele está encontrando sim, tá? Todos que param para ver essa palavra já é um adorador de Deus de verdade. Vamos ver mais palavras. Continuando no versículo 10 de Ezequiel, capítulo 34. Pedirei contas de todas as minhas ovelhas a vocês. Não deixarei que continuem como pastores. Livrarei o meu rebanho da sua boca. Eu pedirei conta das minhas ovelhas para vocês. Deus está falando. Eu pedirei conta das minhas ovelhas de vocês. E não deixarei que vocês continuem como pastores. Porque Cristo mesmo vai cuidar das ovelhas. Vamos ver mais palavras. Não deixarei que se alimentem das minhas ovelhas. Assim diz o soberano, o Senhor. Ô, meus ouvintes, olha que palavra aqui. Não deixarei que vocês... Deus está falando com o pastor. Não deixarei que vocês se alimentem das minhas ovelhas. Vocês sabem o significado dessa palavra que está aqui, que nós estamos trazendo, que está em Ezequiel? Não deixarei que vocês se alimentem das minhas ovelhas. O significado, meus ouvintes, meus irmãos, que Deus está falando com o pastor. Porque quem dá o dízimo, quem dá a oferta, não é as ovelhas de Deus?
né? Esses pastores, eles não se alimentam, não é das ovelhas não, meus ouvintes? Olha que Deus está falando, olha que palavra, meus ouvintes, olha que palavra, meus irmãos, meus irmãos, meus ouvintes, todos que estão vendo essa mensagem, esperta, acorda, né? Deus está falando que todos que ele se alimenta das ovelhas, os pastores, e ele se alimenta de quê, meus ouvintes, meus irmãos? Revela para mim, se esses pastores não se alimentam das ovelhas, ele se alimenta de quê? De nada, das ovelhas mesmo, é do dízimo, das ofertas, ele se alimenta assim. Se alimenta assim, Deus está certo, essa palavra aí é para nos despertar sim. Vou ver mais palavras. Assim diz o soberano, o Senhor: eu mesmo vou procurar encontrar minhas ovelhas e vou cuidar delas. Eu mesmo, olha que Deus está falando, eu mesmo vou procurar encontrar as minhas ovelhas e eu mesmo vou cuidar delas, olha meus ouvintes, Deus, ele vai procurar encontrar as ovelhas dele e ele mesmo vai cuidar delas, meus ouvintes, eu sou uma ovelha que Deus me encontrou e é ele que cuida de mim. Né? Você é uma ovelha que Deus encontrou, deixa ele cuidar de você, não vai pro homem cuidar de vocês não, porque o homem não tem como cuidar de ninguém, o homem, né? Não é digno de cuidar de ninguém, é digno só de prisionar lá vocês dentro de uma congregação e poder ir arrancando o dinheirinho de vocês, o dízimo, arrancar a oferta de vocês, meus ouvintes. Deus não quer isso não, meus ouvintes. Deus não quer que nós estejamos aprisionados dentro das congregações vendo a Bíblia e pagando para ler Bíblia, não. Aí a gente paga. Aí os pastores vêm ler a Bíblia para a gente, manda a gente abrir a Bíblia, ler o versículo que ele quer, que dentro das congregações é assim, porque eu já estive dentro das congregações, eu sei como é que é. Né? Ele fala para os irmãos, vamos ler Atos 10, capítulo 10, versículo 20, todo mundo abre a Bíblia aí de vocês, aí o povo abre a Bíblia, lê só aquele capítulozinho ali que o pastor leu, né? Quando terminar de ler, eu só vejo a gente, fechando a Bíbliazinha e guardando a Bíblia, só lê aquele versículo que ele mandou ler, meus ouvintes. Enquanto Deus, a gente está em nossa casa, abre a Bíblia, o próprio Espírito Santo de Deus ensina nós a ler Bíblia, ensina nós a entender, compreender, ver, revelar. Ele revela a palavra de Deus para nós, meus ouvintes, meus irmãos. O próprio Deus faz isso, nós não precisamos de ninguém para nos ensinar a Bíblia, não. Olha que Deus está falando aí, ele mesmo vai cuidar das ovelhas dele, você é ovelha, né? Espera Deus cuidar de você, não se entregue para dentro de uma congregação, não deixa o homem cuidar não, porque o homem não sabe, né? Tem homem aí que não sabe nem cuidar da sua família, imagine de ovelha de Deus. Vamos ver mais palavras. Versículo 12 de Ezequiel, capítulo 34, versículo 12. Farei como um pastor que procura as ovelhas perdidas de seu rebanho. Tomarei conta das minhas ovelhas, resgatarei. Farei, o que é que Jesus está falando? Que ele vai procurar as ovelhas dele, farei e tomarei conta das minhas ovelhas perdidas. Das minhas ovelhas perdidas. Meus ouvintes, meus irmãos, para Cristo nós estamos perdidos ainda, ovelhas perdidas, desgarradas, né? Para Cristo nós estamos desgarrados ainda, estamos no deserto ainda. Vamos ver mais palavras. Tomarei conta das minhas ovelhas, resgatarei minhas ovelhas de todos os lugares. Tomarei conta das minhas ovelhas, resgatarei as minhas ovelhas de todos os lugares. De todos os lugares, Deus tomarei conta das minhas ovelhas, resgatarei as minhas ovelhas de todos os lugares. Meus ouvintes, meus irmãos, tem ovelha de Deus que está dentro dessas congregações, tem ovelha de Deus que está no deserto, tem ovelha de Deus que está no mundo do ímpio, tem ovelha de Deus que está dentro do
centro de macumba, do centro de magia negra. Tem ovelha de Deus que está no mundo dos forrores, no mundo da bebedeira, no mundo da cachaçada, no mundo do crime, no mundo da violência, no mundo da perdição. Tem ovelha de Deus, meus ouvintes, meus irmãos. E ele vai resgatar, ele fala aqui na palavra que ele vai resgatar as ovelhas dele. Né? Onde as ovelhas dele estiver, ele vai resgatar as ovelhas dele, meus irmãos. Dentro dessas congregações também, Cristo vai resgatar, meus ouvintes, meus irmãos. Preste muita atenção. O tanto de gente que Deus está abrindo os olhos, está revelando a palavra dele, está saindo das congregações. Se você for um que já entende a mensagem de Deus, abre seus olhos, sai dentro das congregações também e vai levar a palavra de Deus também para resgatar outras vidas, meus irmãos. Se você já foi alcançado por Deus, sai dentro dessas congregações também, vai levar a palavra de Deus também, ou no YouTube, ou no Kawane, ou mesmo pregar, né, na praça pública, levando a palavra de Deus para resgatar as vidas também, porque Deus usa nós para resgatar a vida, ele usa a boca dos servos dele. Vamos ver mais palavras. De todos os lugares, por onde elas foram espalhadas no dia de nuvens e escuridão. Ele resgatará as ovelhas dele, aonde elas foram espalhadas, né? E no tempo de nuvem e de escuridão. Essa palavra aqui, no tempo de nuvens e de escuridão, que nós estamos trazendo, Deus está falando também que foi no tempo da tribulação lá em Israel. Foi o tempo que teve nuvem, que teve escuridão, que Deus resgatava as ovelhas dele e resgatou. E resgatou. Hoje a gente sabe que as ovelhas de Cristo está tudo dentro de Israel. Tudo dentro de Israel. E hoje também está esparramado pelos 4 cantos do mundo, que nós também somos as ovelhas dele. Somos as ovelhas dele. E ele está falando que ele é que é o nosso pastor agora. Ele é que vai ajuntar as ovelhas dele e vai cuidar. Olha, meus ouvintes, olha que honra aqui. Olha, nós nem merecemos Cristo ser o nosso pastor. Cristo falar que ele que vai ajuntar as ovelhas dele, e é ele que vai cuidar. Vocês não querem ser cuidados por Deus, não? Vocês não querem ser cuidados por nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, não? Vocês preferem estar sendo mandados pelo homem dentro das congregações de ser cuidado por Deus, meus ouvintes. Eu prefiro Deus cuidar de mim, de que o homem cuidar de mim. Eu prefiro Deus, meus ouvintes, porque eu já deixei o homem cuidar de mim, meus ouvintes, meus irmãos. Não foi nada bom, não foi nada bom. Hoje eu não deixo mais o homem cuidar de mim, não, que se diz pastor, não deixo mais não. Hoje eu me entreguei nas mãos do Senhor. Ele é que cuida de mim hoje, ele é que cuida de mim, ele é que me dá o dom de sabedoria, ele é que me guia, ele é que faz tudo por mim. Vamos ver mais palavras. Ezequiel capítulo 34, versículo 13. Tirarei o meu rebanho do meio dos povos, reunirei as minhas ovelhas que se acham espalhadas. Tirarei o meu rebanho do meio dos povos. Ele tirarei o rebanho dele no meio dos povos e reunirei as minhas ovelhas que estão espalhadas. Ainda tem ovelha de Deus espalhada ainda, meus ouvintes. É feito, eu estou falando, tem ovelha de Deus por todo canto do mundo ainda. Tem ovelha de Deus ainda que está dentro do lugar, junto com os ímpios. Tem ovelha de Deus que se encontra em toda parte, dentro das congregações também. E ele vai tirar. Se ele está falando que ele reunirei, eu reunirei, e ele vai reunir as ovelhas dele, sim, meus ouvintes. Não é um lugar bom da gente estar dentro das congregações, que é por causa dos pastores, por causa do homem, que o evangelho da graça eterna e da nova aliança está sendo o quê? O povo está caçando todo jeito de apagar
o evangélico do reino eterno e apagar o evangélico da graça eterna. Porque se apagarem, mas eles não vão conseguir, porque Deus não vai deixar. Deus está levantando milhares de homens no YouTube, no Kawaii, nos outros lugares, para poder vir pregando a palavra e está vindo com tudo. Eles não vão conseguir apagar a palavra de Deus da graça eterna, do reino eterno e da nova aliança de Deus. Eles não vão conseguir, porque Deus não vai deixar. Deus não vai deixar eles sufocarem a palavra de Deus para poder tirarem, não, e viver a lei. Porque a lei é que dá dízimo, a lei é que dá oferta, a lei é que aprisiona vocês, a lei. A lei, ela veio para matar e destruir a lei. Então, o que o homem faz é matar vocês, matar a fé. É a fé, vocês ficam mortos pela fé. A fé de vocês ele mata, eles apagam a fé e prisiona vocês. Então, matando a fé e prisionando vocês, já está destruindo. Veio para matar, roubar e destruir. Quem veio para matar e destruir, roubar e destruir? Quem veio para matar, roubar e destruir? O dízimo. O dízimo não existe mais. Se eles estão falando que existe, já estão mentindo, né? Já estão mentindo. Então vieram apagando a graça eterna de Deus e a nova aliança. Só que Deus não vai permitir. Vocês vão ver o que vai acontecer. A palavra de Deus da graça eterna, do reino eterno, da nova aliança, tomar os 4 cantos do mundo, porque já está tomando mesmo, tá? E só vai ficar esse povo, aquele povo dentro das congregações. O de Deus, o que é a ovelha, Deus vai resgatar, que é a palavra que está falando que Deus vai resgatar, e nós vamos viver com ele. Né? Tanto aqui na terra como nós subir para o céu. Vamos ver mais palavras. As ovelhas que se acham espalhadas pelas nações, e depois reunirei todas elas em sua própria terra novamente. Cuidarei delas pessoalmente. Deus vai reunir daquelas ovelhas que está espalhada em todo canto. Ele vai reunir e cuidarei dela e trazerei ela de volta para a sua terra. Qual é a terra que das ovelhas de Deus faz? Que foi espalhada? Em Israel. Que as ovelhas de Deus foram espalhadas em Israel. Ele já reuniu as ovelhas de Deus. E aqui ficar espalhada, ele vai reunir e vai cuidar dela. Deus já está cuidando de nós. Cuidar dela, nós somos ovelha dele, já está cuidando. Só os que não querem ser cuidados por Deus, aí se joga, vai ser cuidado pelo homem, né? Para vocês verem o que acontece na vida de vocês, ser prisionado, escravo de lei, escravo do homem, religioso. Quem matou Cristo? Quem foi que matou Cristo? Foi o povo religioso. E hoje eles não matam Cristo, os religiosos, porque Cristo não vem mais como homem, como carne. Mas eles querem matar a palavra de Deus, que é da graça eterna, do reino eterno. Eles querem apagar do mapa, querem tirar de cima da terra, do mapa, os homens que se diz pastores. Mas eles não vão conseguir, não. Vamos ver mais palavras. Continuando ainda no versículo 13 de Ezequiel, capítulo 34. Sobre os montes de Israel, junto aos riachos mansos, onde a terra é boa e em sobre o monte de Israel e os riachos e onde a terra é boa, né? Os riachos mansos. Os riachos mansos. Onde a terra é boa. Onde a terra é boa. Onde a terra é boa, vai. E em todos os povoados. Em todos os povoados. O que é que Cristo está falando? Que ele vai reunir as ovelhas dele em todos os povoados, dentro de Israel, né? Em todos os lugares, nos montes, né? Nos riachos. Deus aonde vai reunir. Quando fala riacho, Deus está falando que ele vai ser nossa água. É onde, quando fala riacho, Deus está falando o quê? Que ele vai ser nossa água para nos dar de beber. A água que ele deu à mulher samaritana, que nunca mais ela teve sede. Se Deus nos dá dessa água feita, ele está falando aqui, nunca mais nós vai ter sede. Sede que é de palavra. Só quem pode nos alimentar com palavra e não deixar mais nós ter sede, só é o próprio Deus mesmo. Só é o próprio Deus. Vamos ver mais palavras.
João capítulo 10, versículo 2 em diante. Porque o pastor das ovelhas entra pela porta. O primeiro a abrir a porta para ele é as ovelhas. Ouve a sua voz e ele chama suas ovelhas pelo nome. Então Deus está falando aqui que o pastor de ovelha entra pela porta e a própria ovelha abre a porta para ele. O que é que Cristo está falando? Que ele vai cuidar de nós e nós a própria ovelha abre a porta para ele. Abre o quê? O nosso coração, deixa Deus habitar em nossa vida. A própria ovelha abre a porta para mim. Vocês é ovelha, abre a porta para Cristo, não deixa a porta do coração de vocês fechado não, meus ouvintes e meus irmãos. Abre a porta para Cristo, né? Para Cristo cuidar de nós. É por isso que fala essa palavra aqui, que ele abre a porta para entrar e a própria ovelha abre a porta para Cristo entrar. Meus ouvintes e meus irmãos, vocês preferem deixar a vida de vocês ser guiado por homem de que é por Deus? Comece a experimentar Deus cuidando da vida de vocês para vocês verem como vai ser bom. Para vocês verem que tudo que vocês, às vezes, o sofrimento que você está passando, muitas vezes com o filho, muitas vezes com o marido, ou o marido também passando muito sofrimento com a esposa, né? Ou com o irmão, ou com alguma da família que está passando grande sofrimento, deixa Deus cuidar para vocês verem que Deus não vai colocando tudo no seu divino lugar e fazendo maior bênção na vida de vocês. E a reunião faz parte, reunindo a família. Deixa Deus cuidar. Agora vai um só. Quando o marido não é crente, a mulher vai. Aí fica lá na congregação, vendo oração, lendo uma mensagem na Bíblia só. Porque é pouca palavra que lê lá dentro das congregações. Às vezes lê um versículo ou dois. Às vezes quando vai, que o pastor vai trazer, o homem vai trazer uma palavra, também, às vezes é só aquela palavra também. Ele faz um sermão de 1 hora. Então, aquela benção, se for benção, que eu não digo nem que é, né? Fica lá na congregação, você volta para casa vazia. E aí continua o quê? Continua as desavenças, né? Dentro de casa, com marido, com mulher, mulher com marido, ou com filho, ou mãe, ou sogra com nora, ou nora com sogra. Não, faz a reunião na casa de vocês, lê Bíblia na casa de vocês, ora na casa de vocês, para vocês verem Deus habitar na vida de vocês e tudo começar a se encaixar, tudo começar a vir corretamente bem. A desunião, voltar a família viver unida. Faça isso para vocês verem as bênçãos de Deus cair na vida de vocês. Vamos ver mais palavras. Continuando no versículo 10. Versículo 2 de capítulo 10 de João. Ele chama suas ovelhas pelo nome e leva todas para fora. Depois, olha, meus ouvintes, Deus chama suas ovelhas pelo nome e leva todos para fora. Deus chama suas ovelhas pelo nome e leva todas para fora. Leva, traz para fora. Deus fala falando, sai dentro dessas congregações. Deus tira de dentro das congregações. Quando fala que ele tira para fora, é que eles querem que nós saímos para fora. Que nós saímos daí de dentro para fora e começa a guiar, e começa a seguir nosso Senhor Deus. É essa a palavra. Lê de novo, por favor, essa palavra. ele chama suas ovelhas pelo nome e leva todas para fora. Ele chama suas ovelhas pelo nome e leva todas para fora. Para fora de quê, meus ouvintes, meus irmãos? Das congregações. É isso que Cristo quer, que nós saiamos. Deixa Ele habitar em nossa vida. Deixa Ele nos guiar. Deixa Ele nos levar. Deixa Ele nos ensinar a Bíblia. Que só Ele pode nos ensinar o que nós não sabemos. O Espírito Santo vem e revela para nós. Agora eu quero ver o pastor revelar a Bíblia para vocês do jeito que o Espírito Santo revela para nós. Nunca pastor faz isso. Vamos ler mais. Depois de conduzir todas para fora, vai andando na frente delas, e elas o seguem, porque reconhece
a sua voz. Depois que ele tira elas, ovelhas, de todas, de dentro das congregações, que é de dentro das congregações mesmo, porque não existe ovelha de Deus em outro canto, a não ser dentro das congregações, quando ele fala que vai tirar, é daí de dentro, ele vai seguindo, ele vai andando na frente, e nós, ovelha, seguindo Cristo atrás, vamos atrás de Cristo, né? É porque a gente já, ele chama nós e nós segue ele. Vamos seguir Cristo, vamos parar de seguir o homem, né? Muitas vezes fala, a irmã Maria bate de teca sobre os pastores, foi porque Deus me levantou, me preparou para isso. Deus não me preparou para me fazer a vontade do homem, não. Deus me preparou para me fazer a vontade dele. E Deus me preparou para bater de frente mesmo com esses homens mesmo que estão dentro das congregações. Foi por isso que Deus me preparou assim. Deus prepara corajosos que não tem medo de falar mesmo. Então foi por isso que Deus me conhece, foi Ele que me fez. Ele me chama pelo nome e eu sigo Ele. Não é porque eu não gosto desses homens, não. Eu gosto sim, eu só não gosto da forma que ele age dentro das congregações. Eu não gosto mesmo, não. Eu já fui de dentro das congregações, eu sei como é. Eu sei como é que é. Então eu não gosto mesmo, não. As ovelhas de Deus têm que ser livres, não é presa dentro de uma armadilha, de uma arapuca, de um sistema, não. De uma lei que Deus morreu na cruz, sofreu para tirar e o homem traz de volta. Deus tira, o homem trouxe de volta novamente. A graça de Deus, a graça do reino eterno, o homem está sufocando, apagando. Né? Cristo morreu morto dos religiosos, que Deus vai tirar a lei. Os religiosos mataram Cristo para não deixar Cristo tirar a lei. Hoje a lei está lá dentro de Moisés, dentro de Israel, porque ele não obedeceu a Cristo, não. E não é só o povo de Israel que não obedece a Cristo, não. É o povo de toda parte, principalmente dentro do Brasil. É onde fala que tem mais gente religiosa dentro do Brasil. Né? Que tem gente que serve a Cristo. Eu acho que não. Eu acho que serve é pastor, não é a Cristo. Quem é a ovelha de Cristo conhece a voz dele e segue ele. Não é conhece a voz do homem e segue o homem, não. Tudo que o homem manda fazer, vocês fazem. Se o homem falar hoje é domingo, 7 horas da noite, eu quero vocês aqui, não é para faltar nenhum. Tá todo mundo lá, não falta nenhum. Não falta nenhum. Mas se Cristo pedir algo para vocês, eu sei que vocês não fazem. Não estou falando com todo mundo, não, que eu sei que Deus já está alcançando os vidas aí nos 4 cantos do mundo e você é um que Deus já está alcançando. Mas tem muita gente ainda que está desobedecendo a Deus e obedecendo o homem. Vamos ver mais palavras. Atos capítulo 1, versículo 3 em diante. Durante os 40 dias depois do seu sofrimento, ele apareceu aos apóstolos diversas vezes, provando para eles de muitas maneiras. Aqui nós estamos trazendo um ato. Aqui foi depois do sofrimento de Cristo, que ele foi morto, né? Mas quando ele ressuscitou, ele apareceu por discípulo, provando, mostrando por discípulo que ele estava vivo. É essa palavra aqui que nós estamos trazendo. Nós estamos trazendo vários versículos, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Porque nós não somos aqueles homens, pastor, não, para trazer sermão, não. Nós estamos trazendo Bíblia. Tudo que nós traz está dentro da Bíblia e nós colocamos os versículos, pega os versículos e lê, para vocês verem que a palavra que nós estamos trazendo se encontra tudo dentro da Bíblia. Diversas vezes provando para eles de muitas maneiras que realmente estava vivo. Nessas ocasiões falou a eles a respeito do reino de Deus. Então Deus apareceu para os discípulos que estavam presos, que Deus mandou eles ficar guardados, provando-os para ele que estava vivo e falando para eles a respeito do reino do céu. Né? Ele estava falando por discípulos, ensinando os discípulos a respeito do reino do céu, pregando, falando para ele como era o reino do céu. Deus. Hã? O reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus já sabe, né? O reino de Deus.
tá? Vamos ver mais palavras. Num desses encontros, enquanto comiam com eles, disse-lhes esta ordem: não saio de Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vocês, e em cumprimento da promessa do Pai. Então Jesus falou para os seus discípulos: não saia de Jerusalém em ter o Espírito Santo vir em ter a vocês com cumprimento, o cumprimento da promessa de Deus. Que Deus tinha feito promessa por discípulos, que quando ele subisse, que ele fosse morto, que ele ressuscitaria, ele ia subir, mas o Espírito Santo Deus ia enviar para estar com ele. Então foi um cumprimento, né, que Deus estava falando que o Espírito Santo vinha. Que o Espírito Santo vinha sobre vocês em cumprimento da promessa do Pai. Que o Espírito Santo vinha em ter a vocês com o cumprimento da promessa. Foi uma promessa que Deus fez, então o Espírito Santo vinha em cumprimento dessa promessa que Deus tinha feito para seus discípulos, para o seu povo. Que quando o Espírito Santo veio, não foi só por discípulos, foi para nós tudo. O povo de Deus tem esse Espírito Santo que Deus enviou em cumprimento, né? Que ele falou que vinha e ele mandou. Vamos ver mais palavras. Promessa do meu Pai, conforme eu disse a vocês. Depois, na verdade, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Você está vendo, meus ouvintes e meus irmãos, o que é que Deus está falando? Que o Espírito Santo vinha para batizar nós, para batizar aquele discípulo e o povo de Deus. Que João Batista, ele batizava com água, mas vinha o Espírito Santo para batizar nós com o Espírito Santo. Dentro de poucos dias, Deus está falando. E foi poucos dias mesmo, que assim que Deus foi, que assim que Deus subiu, com 40 dias, o Espírito Santo veio. E quem é o Espírito Santo, meus ouvintes e meus irmãos? Agora eu faço uma pergunta, né, para a gente aprender junto. Quem é esse Espírito Santo que desceu e hoje está com nós? Todo o povo de Deus tem esse Espírito Santo, só não tem o que não são dele, aqueles que não querem, porque todos que rejeitam Deus não é o povo de Deus não, né? Mas nós somos sim o povo de Deus. Então quem é esse Espírito Santo que Deus enviou? O próprio Deus. Então quando fala a vinda do Senhor foi o Espírito Santo. O Espírito Santo foi a vinda, não. O Espírito Santo foi a volta do Senhor. Me desculpa aí, tá, meus ouvintes, que eu errei um pouco. Mas eu peço desculpa e eu volto a falar a palavra certa. A volta do Senhor. Quem foi a volta do Senhor? Cristo não foi, não morreu, não ressuscitou, não subiu, não ascendeu o céu? Né? Então, quando veio o Espírito Santo, foi a volta do Senhor. O Espírito Santo é a volta do Senhor. É o próprio Deus. É o poder do próprio Deus. Quando o nosso Senhor Deus subiu para o céu, que ele voltou, né? Ele voltou o quê? A glória de Deus. Quando fala que o Espírito Santo é a glória de Deus. A glória de Deus. Cristo veio e enviou o Espírito Santo, a glória dele. Hoje nós temos sim o Espírito Santo dentro de nós. Então quem tem o Espírito Santo de Deus, dá lugar ao Espírito Santo de Deus trabalhar na vida de vocês. E vocês vão ver, ele vai revelar a Bíblia para vocês de tal maneira
que vocês, palavras que nós não sabemos, a gente passa a entender na Bíblia. Que Ele abra nossos olhos, abre nossa mente e começa a revelar a palavra. Deixa Deus, Ele que é o pastor, Ele que quer cuidar de nós, né? Deixa Deus cuidar de nós. Dá lugar para Deus habitar na sua vida e cuidar de você. Se você estiver cheio de problema, deixa Deus resolver seus problemas, porque Ele resolve sim. Ele resolve sim. Mulher que muitas vezes está em contenda com seu marido, pensando em ter em separação, quando Deus entra, Deus faz uma bênção tão maravilhosa na sua vida, que você começa a se entender com seu esposo, ou seu esposo começa a se entender com sua mulher, ou sua mãe começa a se entender com teus filhos, ou a sua mãe ou suas filhas começam a se entender com sua mãe. Deus começa a reunir a família de uma bênção tão grande. Deixa Deus habitar em nossa vida, deixa Deus ser nosso pastor, deixa Deus nos guiar. Abandona esse negócio de pastor. Tem muitos homens aí que não cuidam nem da sua família, que não cuidam nem de tua mulher, dos teus filhos, que não pode. Ele já espera para Deus cuidar. Como que eles podem cuidar de ovelha? Como que eles podem cuidar de ovelha? Eu conheço um pastor aqui perto de mim que tem grandes problemas com mulher, com filho e com tudo. Ele não é pastor porque ele não resolve esse problema. Espera para Deus resolver. Ele vai poder resolver o problema das ovelhas? Não, só Deus que resolve. Tá, meus ouvintes, meus irmãos? Eu paro aqui, fique com Deus. Deus abençoa cada um, tá, meus ouvintes? Nós vamos entrar com a palavra agora que está em Apocalipse 18, que fala da Babilônia, que eu quero explicar melhor essa passagem da Bíblia para nós aprender junto, tá bom? Fique com Deus.